Desde 1999, sob o governo Fernando Henrique Cardoso, uma parcela específica de aposentados tem sido prejudicada pelo sistema previdenciário. Dos 36 milhões de beneficiários do INSS, uma pequena fração carrega o ônus do famigerado fator previdenciário. Este grupo representa cerca de 0,01% dos aposentados, aproximadamente 140 mil pessoas que hoje enfrentam dificuldades financeiras. São trabalhadores que, durante anos, verteram altas contribuições ao INSS sobre salários elevados recebidos até 1994. Contudo, após a implementação do Plano Real, passaram a receber remunerações menores, o que resultou em contribuições reduzidas para a Previdência. A revisão da vida toda, direito pleiteado exclusivamente por esse grupo, tem enfrentado resistência tanto no governo Bolsonaro quanto na gestão Lula, mesmo após sucessivas vitórias no Judiciário. Para ilustrar esta injustiça, o jornal O Anápolis apresenta a história de um ex-professor de geografia, detalhando o que é esta revisão e por quê. Um professor de geografia da Rede Estadual de Ensino de Goiás, que iniciou seu trabalho no início dos anos 1970, lecionava no Colégio Universitário de Goiânia, COLU. O colégio, construído na época para ser uma espécie de preparatório dos alunos para enfrentar os difíceis vestibulares e ingressarem às faculdades, tornou-se o centro de uma história marcante. Alguns anos após seu ingresso no estabelecimento, o professor ficou famoso pelo método que usava para ensinar geografia. Com a morte do ex-presidente General Costa e Silva, o governo de Goiás, na época nomeado pelo regime militar, decidiu mudar o nome do estabelecimento de COLU para Presidente Arthur da Costa e Silva. Os alunos protestaram e pediram ao professor de geografia para liderar uma greve geral, o que foi feito. Alunos e professores do COLU acamparam no interior do estabelecimento. Passados alguns dias em greve total, a polícia militar cercou o colégio. Primeiro cortaram a energia, no dia seguinte a água e, por fim, não permitiram que os pais dos alunos levassem alimentos. Os grevistas ficaram 2 dias e 2 noites sem alimentação e sem água. Já fracos e sem forças, os próprios pais dos acampados entraram na sede do COLU e, após reunirem-se com os grevistas, o movimento chegou ao fim, e assim também o COLU, que foi desativado. Os alunos e professores que lideraram o movimento foram transferidos para outros estabelecimentos. O professor de geografia foi preso e depois transferido para uma cidade do interior. Foi assim que ele chegou a Anápolis, a 50 quilômetros da capital. Alguns meses depois, ele acabou transferindo residência para aquela cidade, onde lecionou em várias escolas. Por ter ficado marcado pela greve em Goiânia, ele passava algum tempo fora das salas de aula por perseguição política e dificuldade de encontrar vagas. Para sobreviver, passou a lecionar em cursos preparatórios aos vestibulares em estabelecimentos particulares, mas sempre recebendo salários que, somados, superavam os 10 salários mínimos. Tempos depois, liderou um movimento contrário à delegada de ensino de Anápolis por atos de corrupção e má aplicação do dinheiro público, culminando com sua expulsão da rede estadual de ensino. Continuou a lecionar em uma escola particular até que descobriu que a direção do estabelecimento não recolhia FGTS nem suas contribuições para o INSS. Foi aí que deixou de lecionar e passou a trabalhar como repórter em um jornal local, contribuindo para a Previdência Social com valores muito abaixo do que recolhia antes de 1994. Em 1999, o governo federal instituiu a reforma previdenciária e o fator previdenciário. A lei, aprovada pelo Congresso Nacional, determinou que todos os recolhimentos feitos para a Previdência Social antes daquele ano fossem invalidados para efeitos de aposentadoria, exceto para quem se aposentasse por idade, ou seja, após completar 65 anos. Em 2012,
Ao completar 65 anos de idade, o ex-professor e depois jornalista procurou o INSS para se aposentar, levando todos os comprovantes na esperança de obter um bom salário que desse condição para viver bem. No INSS, todas as contribuições antes de 1994 foram rejeitadas, sendo informado pelo servidor que o órgão não levava em consideração o que determinava a lei, que dava o direito ao contribuinte que se aposentava por idade a optar pela regra mais vantajosa. Foi assim que se aposentou com apenas um salário mínimo. Aos 78 anos de idade, com problema no coração, tendo inclusive passado por uma angioplastia e diabético, não consegue mais trabalhar para ajudar nas despesas, dependendo da ajuda de amigos e dos filhos. Agora, após o STF voltar atrás na decisão de 2020 que deu direito aos aposentados por idade a utilizar a regra mais vantajosa, uma aberração jurídica jamais vista em todos os tempos no Brasil, que coloca mais de 140 mil velhinhos que continuam vivos na pior situação financeira de todos os tempos, e a situação se agrava. Dos 36 milhões de aposentados no Brasil, apenas 0,01% dos aposentados têm esse direito. São esses aposentados que estão pagando a conta do famigerado fator previdenciário. Em protesto, o ex-professor de Geografia entra agora em cena e está conclamando todos os seus colegas aposentados para participarem dos comícios que serão realizados pelos candidatos a presidente da República, de todos os partidos, portando cartazes protestando contra o fim da revisão da vida toda. Gritando de tal maneira que impeçam os candidatos de falarem aos seus eleitores, mesmo que sejam retirados à força pela polícia e pelos seguranças. É tudo o que podem fazer para ter seus direitos reconhecidos enquanto estejam vivos. Não vamos revelar o nome do ex-professor de Geografia, mas conseguimos o seu CPF, que é 035 661 02172. E para terminar, o ex-professor conclui: só assim os presidenciáveis saberão a causa de nossa luta e por que pedimos socorro.